Olá, vou gravar um vídeo aqui rapidamente, falando um tema bacana. Eu vou dividir em três focos. Então eu vou falar primeiro da minha persona, depois eu vou falar em relação ao comentário aí do atual presidente, depois eu vou fechar com um tema aí sobre fé, igual da mostarda. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, em relação à fé e a profundidade que Jesus quis passar para nós em relação ao grão de mostarda. Então vamos lá, vamos ler aqui em Mateus capítulo 17. Já peço para você seguir, se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos e que essa palavra possa trazer mais fé para você e se preparar para o que está por vir, porque daqui para frente não é para amadores não. Daqui para frente é quem tiver fé verdadeira que vai continuar fazendo diferença aqui nesses 7 anos que nos restam, né? Segundo o comentário do presidente, enfim. Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirão este monte: mudem-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Olha que tremendo esse versículo. Falar um pouco da minha persona então. Eu sou Elias Leal, acredito no único Deus. Eu vi de perto o testemunho de uma fé verdadeira através da primeira pessoa que me mostrou o poder de Deus através do seu testemunho foi minha mãe. Então tem alguns resultados, Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore, então tem alguns resultados na minha vida. Não vou falar aqui nesse vídeo eu não vou falar aqui das minhas perdas ou derrotas, entre aspas, que eu aprendi com elas, erros, melhor dizendo, mas vou falar mais dos meus acertos. Então, dos meus frutos. Passei na guardinha no ano, sei lá, mais de 10 anos atrás, hoje estou com 30 para 16, 15 anos, 30, 15 anos atrás. Então passei na guardinha, tinha cerca de 10 mil candidatos, passei em torno de 120. Sou testemunho vivo do poder de Deus, do Senhor, né? Aí seria um outro tema de outro vídeo para falar sobre isso, o testemunho que eu tenho do poder de Deus. Eu ganhei uma premiação de marketing em primeiro lugar na Trip Linhas Aéreas, quando trabalhei de guardinha. Tenho algumas premiações no mercado imobiliário de alta performance. Passei em 7 níveis do xadrez online, estou no nível de mestre. Primeiro nível que eu já passei, os primeiros níveis que eu passei: iniciante, fácil, médio, difícil, avançado, especialista, candidato ao mestre, e agora estou no mestre, tentando passar na fase do mestre no xadrez. Por que eu estou falando isso? Para vocês conhecerem um pouco a minha persona, tá? Para saber que não é qualquer pessoa que está falando aqui. Eu tenho já certos estudos, além de experiências com Deus, além de estudos de escatologia que eu aprendi com Daniel Mastral e também estudos que eu tenho em relação à Bíblia e em relação também às mídias. E por que eu estou falando isso? Porque boa parte das pessoas não entende o que a gente fala. Por quê? Porque eu vou explicar por quê. Segundo a UOL, postado em 29/2/2016, no Brasil, apenas 8% das pessoas no Brasil têm plenas condições de compreender e se expressar. Apenas 8% não é analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe explicar o que ela está lendo. Ou não sabe compreender o que ela está lendo. Então, apenas 92% dos brasileiros não entende o que leem, qualquer coisa que leem, no geral, ou não entende o que fala. E aí eu não vou explicar por quê, porque eu quero ser bem breve nesse vídeo. Por isso que às vezes as pessoas não entendem o que Jesus falou na época. Eu vou falar sobre a palavra do grão de mostarda, talvez você nunca ouviu falar sobre nessa profundidade que eu vou falar no fechamento desse vídeo. Às vezes as pessoas falam: para de falar desse tema, tal, e aí eu com provas eu falo, ó, tal especialista em tal área falou isso, eu tenho que ver com provas, e a pessoa: mas eu acredito que todo mundo tá falando. Todo mundo, 92% do Brasil, é analfabeto funcional. Certo? Então, sendo bem breve nesse tema, né, vou falar sobre isso. Então eu vou entrar agora, pra você entender, que o Lula disse que nesses 7 anos que nos restam, segundo o YouTube, tá no vídeo do YouTube, tá na Agência Brasil e tá no canal do Reuters, né, que ele postou essas mídias que postaram os 7 anos que nos restam. Isso aí foi polêmica neste canal. Então, segundo alguns argumentos, fala, Lula disse isso, 7 anos que não resta, porque ele está argumentando que é referente à Agenda 2030 da ONU. Lembrando que a ONU tem o principal objetivo trazer a paz mundial. E o que o anticristo vai trazer? A paz mundial. 7 anos de início da tribulação e grande tribulação, que a Bíblia fala, né? Início da tribulação, que aí o anticristo vai vir com a paz. E aí depois vai vir uns 3 anos e meio de grande tribulação. E aí Jesus disse que esses dias perto, né, do arrebatamento, ou perto da grande tribulação e tal, Jesus disse assim como foi nos dias de Noé.
Aí todo mundo foca no que Jesus falou nos dias de Noé. Mas tem algumas chaves aqui que eu quero falar que eu aprendi. Que em Gênesis capítulo 7, versículo 4, Noé foi avisado 7 dias antes de entrar na arca. E aí, será que a gente está sendo avisado 7 anos antes? Será? Uma dúvida, pergunta. Gênesis capítulo 7, versículo 24, fala que é sobre Noé também. 150 dias eles permaneceram aí nas águas, né? Elas mingaram 150 dias. Eu falei num vídeo, um dos meus vídeos, sobre o grande ritual que teve. Eu já expliquei um pouco rapidamente nesse vídeo, não vou chover no molhado aqui. Assista lá o vídeo, um dos últimos vídeos que eu fiz, grande ritual 31 de outubro, que teve na Secretos Secretos. E aí, você pegar 150 dias mais o dia que eles fizeram o ritual, 31/10/2023 mais 150 dias, vai cair em 31 de março de 2024. Seria o início da tribulação? Seria uma pergunta. Aí, após essa data, 31 de março de 2024, vai ter o dia 1 de abril. Que aqui no Brasil, não sei em outros países, mas no Brasil é intitulado como Dia da Mentira. E quem que é o pai da mentira, né? Enfim, será que começaria o início da tribulação? Não. Uma pergunta. E aí, por que eu falei sobre isso e por que eu citei o versículo de fé? A gente está vendo muitos sinais, muitos sinais. Assista os meus últimos vídeos que eu falei sobre sinais. Um vídeo interessante para você assistir no meu canal do YouTube. A previsão, se acontecer, se prepare-se para uma previsão, se acontecer. Outro vídeo para você entender o que eu estou falando nesse contexto eleições americanas. E aí tem outra palavra. E depois, com relação com Israel. Pesquisa esse tema também no canal do YouTube. Você vai entender o que nós estamos passando. Porque nós estamos saindo do início das dores e entrando perto da tribulação. E a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, ninguém salvaria. Se esses dias não fossem abreviados, então você não tem como impedir o Apocalipse. Mas você tem como se preparar para o que está por vir. Até Jesus trazer o arrebatamento. Uns acreditam na pré-tribulacionista, outros acreditam na meso e outros acreditam na pós. Independente de quem tiver certo ou errado, é bom você estar preparado para a volta de Jesus e preparado também para as coisas que estão por vir. Então, no vídeo que eu falei sobre previsão, lá dei algumas dicas. Inclusive, já antecipo, naquele vídeo eu não tinha postado sobre esse tema que eu vou falar agora, complementando aquele vídeo. Eles estão divulgando nas mídias que o Sol vai trazer O que o Sol vai fazer aí? Um apagão? Não é o Sol, tá? Não vai ser o Sol. Teria que entrar num outro tema. Eu ainda não estou preparado para falar sobre esse tema. Na hora que Deus me trazer paz e direção, eu vou falar sobre esse tema, que eu sei o risco que eu tô... Desde que eu tô gravando esses vídeos, eu sei do risco que eu tô correndo, mas eu não tenho medo. Jesus disse, não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas tenha medo antes de se perecer no inferno. Então, o inferno, se a pessoa fica um tempo lá, eu não tô afim. Então, eu tenho medo de perecer no inferno, mas eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que eu não vou para lá. Se eu cumprir aquilo, né, a certeza que eu tenho em ver o propósito de Deus, é que eu tenho certeza para onde eu vou. Não é isso a fé? A fé é igual ao grão de mostarda. Então, o que eu quero falar mediante ao que nós estamos vivendo. Todos os sinais que nós estamos vivendo. Em 2020, nós tivemos uma PAN. Foi a primeira vez que aconteceu no mundo, porque antes disso, séculos atrás, aconteceu só uma epidemia. Então, está acontecendo uma estratégia. Eles se prepararam prepararam mais de 100 anos atrás, séculos atrás, mais de anos atrás, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? No NON, né? Nova Ordem Mundial, como eu citei nos vídeos que eu citei aqui. Então, o bicho vai pegar aqui para frente mais ainda, né? Nós estamos ainda com a 2G, né? 2G, e uma delas que deu abafada agora esse final de ano. Vai se intensificar mais no próximo ano, e também o próprio órgão, o OMS aqui no Brasil, já avisou algumas coisas que tá para vir aí, né? Pesquisa, OMS, o que a OMS tá antecipando que vai vir novamente? E eu acredito que vai ser a partir de abril do próximo ano, não quer dizer que vai ser em abril. Então, assiste meu vídeo, previsão, repito, assiste meu vídeo, você vai entender. Então não vai ser o Sol, tá? Já antecipo, as mídias estão divulgando que é o Sol não tem como se proteger, né, juridicamente. Vamos colocar a culpa no Sol, não é o Sol que vai fazer o que vai acontecer em relação quando tiver o apagão. Já te dou a dica, compre velas, tá no meu vídeo, só repetindo o que eu falei no vídeo, compre velas, compre lanternas, uma das dicas que eu vou dar, tá?
Mais pra frente eu vou dar outra dica, mas pra isso eu vou preparar um vídeo mais robusto e como eu disse, eu vou pedir a direção de Deus, porque é um vídeo que eu sei que eu vou correr um alto risco do que eu tô falando. Finalizando então o café. Irmão Elias, tá pra vir muita coisa aí que vai mexer vai mexer com o psicológico de muita gente. Vai abalar a fé de muita gente. Quem não tiver a fé alicerçada vai, como a palavra que Jesus disse, aquele que está firmado na rocha e na areia, né? Então, que a sua fé possa ser fortalecida, tudo que vai acontecer, eu quero falar sobre a fé igual o grão de mostarda, que eu citei esse versículo aqui em Mateus 17. Então vai vir coisas que vai abalar muita gente mais pra frente. Então em Mateus 17, aconteça o que acontecer que sua fé não possa ser abalada, Mateus 17 diz, Jesus respondeu, por causa da pequena fé que vocês têm, pois em verdade digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, dirão este monte, mudem-se daqui para lá, e ele se mudará, e nada lhe será impossível. A fé que nada é impossível. Então tem um código aqui que Jesus ensinou. Então, a maioria de nós sabemos que o grão de mostarda é pequeno, mas Jesus não quis... a profundidade disso não é só imaginar que era pequeno e depois vai ficar grande. Tem algo a mais que Jesus quis passar. Então o que o mestre está ensinando é algo mais profundo. Na analogia que ele citou, que não é somente o tamanho do grão de mostarda. Note que ele se diz, se tivesse fé igual o grão de mostarda. Como no sentido de, o mesmo que não foi citado o tamanho, mas se a fé for como um grão de mostarda. Ele está falando de algo muito mais elevado, da qualidade da nossa fé. O grão de mostarda, embora ele seja uma semente que existe, né, embora seja a menor semente que existe, possui enorme resiliência. Mesmo se ela for pisada ou queimada, ela não quebra. Então precisamos ter uma fé resistente, forte, poderosa, que nada possa abalar nossa fé, nada, não tenha luta, não existe guerra espiritual, não existe levante do inimigo, não existe nada que possa abalar a minha e a sua fé. É essa fé que Jesus está pedindo de mim e de você, uma fé resistente, inabalável, indestrutível. Outro fato interessante a pontuar é que essa semente é única no mundo que não é no mundo. Por quê? Porque ela não é híbrida, ou seja, ela não pode se misturar a outras sementes, nem mesmo diante das mais altas tecnologias que possuímos. Ainda tem que ser a nossa fé, assim que tem que ser a nossa fé. Verdadeira, pura, resistente, sem mistura, sem contaminação. Sem contaminação, sem corrupção, não é verdade? Então que a minha sua fé não possa se contaminar com nada. Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, que ela possa permanecer inabalável. Uma fé sem mistura. Uma fé pura, uma fé que Deus pediu. E a cereja do bolo. Esta pequena semente se transforma em uma árvore que pode chegar a quase 3 metros de altura e cresce depressa porque ela cresce entre 40 e 70 dias após o plantio. Então assim deve ser a nossa fé, devemos permitir que ela cresça em nossos corações. E para tal não podemos ter a semente da dúvida em nossos corações, já que fé é certeza. E esse é o nível de fé e confiança que Jesus está ensinando para nós. Até hoje muitos não compreendem a profundidade das palavras do Rei dos Reis. Por que não compreende? Porque, já repito, no começo, 92% das pessoas são analfabetos funcionais no Brasil. Estou dando exemplo no Brasil. 92% das pessoas são analfabetos funcionais. Então, quando você fala uma coisa que elas têm que raciocinar ou entender, elas não têm essa capacidade. E só tem uma coisa, além disso, né, que ajuda a pessoa a entender o profundo escondido daquilo que Deus tem para revelar, é o Espírito Santo. Então, por mais que a pessoa possa não ter uma inteligência acima da média, ou necessária para entender, mas se ela tem algo chamado Espírito Santo, ela vai entender. Porque tem muita gente que é inteligente, mas nunca conheceu a Deus. Então o que vale é ter fé, e a fé é o que nos conecta com o Espírito Santo, né? Que convence o homem do pecado, de justiça e do juízo é o Espírito Santo. E através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então para isso nós precisamos aprofundar mais ainda nossa fé. Porque dias virão, né? Dias virão, como a Bíblia diz, de trevas. Então a gente está pregando a luz agora, porque dias virão de trevas que não se pode pregar. Então, que a sua e a minha fé seja fortalecida. E aconteça o que acontecer nos próximos anos, próximos dias. Porque o Lula falou que restam uns 7 anos, né? 7 anos que nos resta. O Lula falou que é o mesmo período da grande tribulação, não é? Interessante isso. Restam uns 7 anos. Será que ele falou a verdade? Não sei. Mas a Bíblia fala que nesse tempo da grande tribulação é 7 anos. E eu vejo sinais, né? Guerras, rumores de guerras, as guerras estão se intensificando. Israel floresceu 70 anos. No vídeo eu falo, no vídeo que eu falo, se prepara, se previsão, se acontecer, no meu canal do YouTube, assista lá que você vai entender do que eu estou falando, o cenário que eu estou falando. Então, os próximos meses vai intensificar mais as guerras espirituais.
Mas Deus tem algo reservado para nós especial nesses últimos dias. Mas para isso, nós precisamos estar com a nossa fé acesa, nossa fé fortalecida. Porque se você não tiver uma fé verdadeira, a parábola, né, daquele que está firmado na rocha e na areia. Da areia vai cair, vai passar. Mas o que está firmado na rocha vai prevalecer, vai continuar firme. Então, os dias virão em que muitos serão abalados, mas aqueles que têm a fé verdadeira, eu e você que está ouvindo esse vídeo, nós que teremos a fé verdadeira, nós vamos estar preparados para o que está por vir, tá bom? Mais pra frente eu vou gravar outros vídeos em relação ao que está por vir aí. As mídias falam sobre isso, eu falo com experiência na palavra de Deus, com o curso de escatologia que eu fiz, e as mídias também estão correlacionadas com isso, porque o anticristo ele vai reinar, do lado vem o poder do mal, que o anticristo vai reinar, e também a Bíblia corrobora para tudo isso. Então está muito próximo, eu acredito nisso, está muito próximo o início da tribulação. Se for em abril de 2023, a partir, nós veremos nos sinais que vai acontecer. Eu já vou dar dicas se acontecer a partir disso. Porque muitas pessoas estão acostumadas com... muitos falsos profetas e profissionais da fé falaram que Jesus ia voltar em 2017, falaram que ia acontecer alguma coisa em 2001, 2016. Atos proféticos que não deram em nada. Atos proféticos de avivamento que o fogo está até hoje tentando abanar esse fogo que não pega. Mas os falsos profetas e profissionais da fé, né? É outro vídeo, outro tema de vídeo que eu tenho que falar sobre profissionais da fé e falsos profetas. São diferentes os dois, mas se pregou muito, né? Se profetizou, entre aspas, profetizou não, profetada, sobre da época que Jesus vai voltar. Nós estamos vendo sinais. O Lula teve informação privilegiada. O Lula ganhou a prevenção de uma família que eu não vou citar aqui. E eu paro por aqui porque ainda não estou preparado para falar sobre isso. Mas o Lula sabe de informação privilegiada, mas o mais importante é isso aqui, ó. Mais pra frente eu vou estar falando o que a palavra de Deus fala em relação a sinais. Assista meu vídeo, complementando esse. Previsão se acontecer. Eleições americanas com relação com Israel. Você vai entender esse tema mais... vai ter mais correlação com esse tema que eu citei. Então, que eu e você possa ter uma fé verdadeira. Eu quero orar por sua vida, você que está assistindo esse vídeo. Se você está com a sua fé abalada, eu não sei, muitas pessoas estão sofrendo por vários motivos. Mas eu quero orar para você, para que você tenha uma fé inabalável, que você tenha uma fé que nada é impossível e que Deus possa te proteger, porque a única proteção que nós vamos ter, principalmente, é aquele que está guardado e protegido por Deus. Né? O furacão vem, mas se você estiver no centro do furacão, nada vai te atingir. É a mesma coisa. Tá vindo uma tempestade, uma grande tempestade mais para frente, que eu tenho certeza que vai vir. Mas o centro dela está no centro da vontade de Deus. O centro do furacão ninguém é atingido. O centro da vontade de Deus você não será atingido. Né? O próprio, não vou citar nomes aqui, mas um CEO aí comprou bunker, né? De 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e pouquinho. Ele acha que vai estar protegido no bunker. Tem outro tema que eu falo sobre bunkers, que as próprias centros secretas vão estar achando que vai estar protegido na Terceira Guerra Mundial e nas PANs que vão vir, PAN que vai vir de novo. Eles acham que vão estar protegidos nas próximas, através escondido nesses bunkers, mas ninguém se esconde da ira de Deus. E a grande tribulação vai finalizar com a ira de Deus, não vai ser do anticristo não, vai ser com a ira de Deus. E aí vai ser o pisar, né, o lagar da ira de Deus, o lagar, o pisar do vinho. Aí vai ser exprimido. Mas nós, acredito que no grande tribulação nós não estaremos aqui, é o que eu acredito. E se nós estivermos, Deus vai nos guardar, nos proteger, como está no Apocalipse, que aquele que não tiver o sinal de Deus, as maldições vai vir. Mas aquele que tiver o sinal de Deus não vai ser atingido. Então eu quero orar pela sua vida. Deus, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que ela possa ter a fé fortalecida. Eu sei que tem pessoas que estão passando por lutas, por aflições, perdas, talvez gente querida. Mas em tudo isso, meu Deus, eu quero orar que a fé dessa pessoa possa ser fortalecida. Em nome de Jesus, meu Deus, eu oro. Nos guarde e protege.